Andreas Pereira. Boa tarde para vocês. A primeira pergunta, inclusive, é do sócio Elton Alves de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, para você, Andreas. Primeiramente, seja bem-vindo ao Mais Querido. O que fez você aceitar o desafio de vir para o Brasil e vestir o manto sagrado? Então, foi um projeto muito importante. O maior clube da América. É difícil você escutar e também com as propostas da Europa. Então, para mim, foi uma escolha muito fácil. E desde então, minha cabeça e meu foco sempre foi o Flamengo. Agora que você já respondeu a pergunta do sócio torcedor, vou pedir para o Marcos Braz apresentar você aqui, junto com o Bruno Spindel. Boa tarde para você, Braz. Boa tarde a todos os rubro-negros, todo mundo aqui que nos vê, nos ouve aqui na Flá TV. Mais uma vez aqui, muito feliz, representando a diretoria, representando o presidente Rodolfo Landim, em uma contratação que eu tenho certeza absoluta que é do nível e da grandeza do Flamengo. Um jogador em que foi seleção de base da Bélgica até os 17 anos. Após isso, jogador que foi da seleção brasileira, convocado em 2018, acho que as pessoas não se lembram, mas em 2018, se não me engano, para a seleção principal. Disputou o Mundial dos Sub-20 pela seleção brasileira. 8 anos da base do PSV Eindhoven. Jogador super qualificado e, claro, um jogador do Manchester United. Acho que as pessoas, aos poucos e com o tempo, vão entender a importância dessa contratação. Eu preciso fazer alguns agradecimentos aqui em relação a essa contratação, a essa trajetória, passando pelo pai do atleta, um ex-jogador que foi fundamental, junto com seu empresário, nas inserções dentro do Manchester United para poder estar aqui. É evidente que se o empresário e o pai do atleta externou essa vontade era do jogador também, de estar aqui, de vir para o Flamengo, maior clube da América Latina, expor o seu trabalho, expor toda a sua vontade. Sabe que está vindo para um grupo qualificado, um grupo campeão. Então está vindo aqui para dar musculatura a esse elenco. Preciso também falar aqui, o Bruno nesse processo todo, né? Eu não preciso nem falar de elogios do Bruno. Novo reforço do Flamengo, Andreas Pereira. Bom, aqui também vai ter a nossa foto oficial com o nosso fotógrafo Alexandre Vidal. Andreas aí que vai usar a camisa de número 18. E após essa coletiva de apresentação, o Marcos Braz e também o Bruno Spindel ficarão à disposição dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo para responderem também algumas perguntas. Andreas aí tirando a foto oficial e agora vestindo, claro, o manto sagrado. Seja muito bem-vindo, Andreas Pereira, recebendo aqui os aplausos de quem está presente nessa coletiva de apresentação. E agora fazendo aquela foto também, mostrando o escudo do Mengão, claro, e o número aí, camisa 18, que o Andreas vai usar a partir de agora. Ele que vai fazer o primeiro treino hoje no campo, junto com o restante do time. Aquele cartão também de sócio. E assim a gente vai dar agora início à coletiva de apresentação. O Andreas que vai responder aí as perguntas também que foram enviadas aí pelos jornalistas para a nossa assessoria de imprensa. A primeira pergunta, Andreas, da Monique Danello, da TNT Esportes. Boa tarde, seja bem-vindo. Nesse processo de negociação, você recebeu algumas ligações, inclusive uma do Renato. Em que momento você tomou a decisão de escolher o Flamengo e o que mais te seduziu nessas conversas?
Então, como você disse, desde a primeira vez que falaram comigo, o Marcos e o Bruno, em junho, e conversaram com meu pai também, foi uma coisa muito interessante. E logo já falei para meu pai, meu empresário, que minha vontade era muito grande para ir para o Flamengo. E desde então eles conversaram e fizeram isso possível, e eu só tenho que agradecer ao Flamengo, aos torcedores, ao Marcos, ao Bruno, e estou extremamente feliz de estar aqui. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Boa tarde, Andreas, seja bem-vindo ao Flamengo. Você é um jogador versátil e já atuou em outras posições do campo. Você se sente confortável para jogar na posição que hoje é ocupada pelo Arrascaeta? Uma pergunta que todos querem saber. Como se pronuncia o seu nome? Então, meu nome se fala Andreas Pereira, mas eu entendo se falar no início um pouco errado, mas ao longo vão aprendendo. E não, eu acho. Eu acho que a gente tem que ver de outro aspecto. Eu vou jogar junto com a Arrascaeta. Eu acho que quem tem que ficar preocupado tem que ser o time de adversário, que a gente está aqui para defender o Flamengo. Fred Uber, do GE. Boa tarde. Sua formação foi toda na Europa e o Flamengo é apontado como um dos times no Brasil que mais se aproxima das características praticadas lá. Concorda? Acredita que pode ter sua adaptação facilitada? Eu acho que pela ajuda de todo mundo aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei, e também pela qualidade dos grandes jogadores que tem o elenco, eu acho que e o estilo também de futebol, que é um futebol gosta de fazer gols, gosta de manter a bola, a posse de bola, e então acho que para mim vai ser muito fácil de adaptar aqui. E como você disse, a estrutura aqui do Flamengo não deve a nenhuma estrutura da Europa, então tem tudo que eu preciso aqui para mostrar meu futebol. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Andreas. Antes de aceitar a proposta do Flamengo, você buscou referências do dia a dia do futebol brasileiro com alguém? O que mais despertava o seu interesse para tomar a decisão especificamente? Eu conversei com várias pessoas, conheci o Gabi, falei com o Rodrigo Caio também, então eles falaram para mim como era a estrutura aqui, como era o grupo, que isso para mim é muito importante também, e claro, depois dessas conversas com ele já me deixou muito mais calmo, e como já disse, minha cabeça já sempre esteve no Flamengo e isso só ajudou. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Bem-vindo, Andreas. Soubemos através de uma entrevista sua que seu cachorro se chama Zico. Conta pra gente um pouco sobre isso e sua relação com o Flamengo antes de confirmar a contratação. Muitos amigos e familiares torcendo? Minha família inteira agora está torcendo aqui, agora mais de perto, a primeira vez. E o Zico, meu cachorro, meu pai sempre mostrou para mim vídeos do Zico jogando, e desde essa época, quando eu era novinho já, eu gostava muito do estilo de jogo dele e sempre acompanhei e tal, e quando eu tive o cachorro, vou colocar o nome dele de Zico, como gosto muito de jogador. Vene Casagrande, Jornal Dia. Andreas, boa tarde. O seu nome foi publicado no BID da CBF no início desta tarde, ou seja, você está liberado para poder entrar em campo. Você quer fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo já nesta quarta-feira contra o Grêmio? Claro, eu gostaria muito, e sempre vou estar disposto. Eu vim aqui para isso, para agregar o grupo, para ganhar troféus e para fazer o meu melhor. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Andreas, na entrevista após o jogo de ontem, o Renato revelou a conversa que teve contigo, chegando a um consenso que você atuará como segundo volante. Além dessa posição, quais são as outras funções que você já exerceu na carreira que considera que pode ajudar Renato quando for necessário? Eu acho que eu vou ajudar o Flamengo, o Renato, aonde for possível. Claro, ele sabe das minhas características, sabe das minhas qualidades, então, mas aonde for possível ali eu vou ajudar dentro de campo, dar a vida e sempre dar o meu melhor. Raíza Simplício, Gol. Andreas, boa tarde. Você sempre deixou claro que um dos seus sonhos é voltar à seleção brasileira.
Como você acredita que hoje o Flamengo pode te ajudar nisso? E você chegou a conversar com algum jogador do clube? Como eu disse já, que eu tinha falado com o Rodrigo, com o Gabi, e em termos de seleção, eu acho que não só eu que estou aqui no Flamengo, eu acho que todos os jogadores do elenco do Flamengo, pela grandeza do clube, deve sonhar em seleção brasileira. Eu acho que você tem que fazer seu trabalho aqui bem feito, e eu acho que sim, todos os jogadores têm que ter esse foco e esse sonho de jogar na seleção. Rafael De Angeli, TV Globo. O elenco do Flamengo é um dos mais qualificados do continente, e por isso existe disputa em diversas posições. Tem paciência para receber oportunidades aos poucos e, quem sabe, esperar um pouco para ser titular pela primeira vez? Como eu disse, eu estou aqui para agregar, para mostrar minhas qualidades quando forem possíveis, e claro, eu vim aqui para ganhar troféu e fazer meu melhor. Então, eu vou estar disposto a cada momento, vou desfrutar de todo minuto que eu treinar, todo minuto que eu jogar, então eu estou preparado para fazer meu melhor aí. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Apesar de ainda não ter atuado no Brasil, você tem costume de acompanhar o futebol local? Qual será o principal desafio na adaptação? Eu sempre acompanhei o futebol brasileiro, sempre acompanhei o Flamengo pelos amigos que eu tenho jogando aqui, e não sei, eu acho que a adaptação foi e está sendo bem fácil aqui pela ajuda e o carinho que eu estou tendo, e a gente vai ver, além do tempo, vamos ver o que vai ser mais difícil para mim, quais coisas vai ser mais fácil, mas agora assim é difícil dizer. Léo Burlá, UOL. Boa tarde, Andreas. Para um jogador que teve toda a sua formação no futebol europeu, que tipo de choque cultural você espera encontrar nesta sua primeira experiência no Brasil? Difícil essa pergunta. Eu acho que choque cultural, eu acho que eu sempre... para mim, é bem normal aqui, morar no Brasil, minha família é daqui também, então... eu não acho que não tenho nenhum choque cultural que eu vou ter no futebol também não. A qualidade dos jogadores, como eu disse aqui, é do altíssimo nível, então eu acho que vai ser uma adaptação tranquila. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Como você imagina atuar no estádio lotado pela torcida rubro-negra quando for totalmente liberada a presença de público? Isso foi um dos fatores que, para mim, o Flamengo sempre... quis desde o primeiro momento, foi muito importante para mim. O Maracanã lotado é uma coisa que desde criança todos os jogadores sonham em jogar, então para mim vai ser um sonho, se Deus quiser, poder abrir o estádio de novo e os torcedores voltarem. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Boa tarde, Andreas. Com base nos jogos que você acompanha do futebol brasileiro, qual é o time que pode trazer mais dificuldade ao Flamengo na tentativa de conquistar as 3 competições que disputa? Para falar a verdade, eu segui mais o Flamengo e não prestei tanta atenção nos outros clubes. Eu acho que o Flamengo jogando com o elenco que a gente tem e jogando o futebol que a gente sabe, eu acho que a gente pode ganhar todos os troféus, e eu acho que a gente deve sonhar com todos eles. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Boa tarde. Qual é a visão que os clubes e jogadores que atuam na Europa têm sobre o Flamengo hoje? O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo. Então, querendo ou não, esse carinho na Europa é muito grande. Guilherme Pinheiro, Rádio Bangu. Boa tarde, Andreas. Seja bem-vindo. Você chega ao clube em um momento decisivo, semifinal da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil e busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Como se sente sabendo que já pode conquistar títulos históricos, não só para o Flamengo, mas principalmente para a sua carreira como jogador? Eu acho que isso é muito importante para mim, pelo clube, e eu só quero fazer o meu melhor, ajudar a conquistar os objetivos do clube. Renan Moura, Rádio Globo. Andreas, boa tarde. O elenco do Flamengo sempre foi tido como bem completo, mas que característica você acredita que pode agregar ao time que vai te colocar como uma grande alternativa para ser titular?
Eu tenho qualidades que o Marcos e o Bruno e o Renato sabem que eu tenho e que eu quero mostrar em campo, e eu acho que, claro, a intensidade, a qualidade que eu tenho, eu posso ajudar muito ali ao Flamengo, e é isso que eu vou tentar fazer. Bom, agora a gente termina aí a